Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. E o que você vai ver aqui não é nem um pouco exagero. Estamos diante da maior ruptura econômica desde a Guerra Fria. Os Estados Unidos e a China estão em guerra, mas não com tanques, com tarifas. E o que aparentemente parece apenas uma briga entre gigantes, na prática pode destruir empregos, investimentos e o crescimento global. E o pior, esse país aqui, tá no meio do fogo cruzado. Hoje você vai entender tudo o que está acontecendo agora e o que pode acontecer com o seu dinheiro se você resolver ignorar isso. O que mais chama atenção é o que eu deixei destacado em amarelo. O Trump planeja obrigar 70 países a reduzir o comércio com a China. Os Estados Unidos e a China estão num processo de divórcio econômico. E a treta tá ficando cada vez mais séria. Como eu acabei de falar agora para você, o Trump, ele quer que mais de 70 países parem de negociar com a China em troca de uma redução de tarifas com os Estados Unidos. O comércio entre China e Estados Unidos, que movimenta 583 bilhões de dólares por ano, já está praticamente morto. E agora a guerra entra na fase 2, que é forçar os países a escolherem um lado. Ou ficam com os Estados Unidos, ou ficam com a China. Imagine que o mundo é uma feira onde todo mundo troca mercadorias com todo mundo. Agora, imagine que os dois maiores vendedores dessa feira, China e Estados Unidos, começaram a brigar. Se fecharam em suas barracas e falaram para todos: se você comprar do outro, não compra mais de mim. É isso que está rolando. Um racha global. E quem perde somos todos nós. Porque o comércio trava, os preços sobem e o mundo inteiro sente no bolso. E a minha análise disso para você é a seguinte: a Organização Mundial do Comércio já alertou que o PIB global pode cair 7% se essa guerra comercial continuar e os países forem forçados a escolher lados. O comércio entre Estados Unidos e China pode cair 80% até o final desse ano já. Seria o maior corte comercial entre duas potências na história moderna. E o que o Trump está querendo com isso? Ele quer isolar a China, pressionando os aliados a romperem laços comerciais com Pequim em troca de favores tarifários. Em outras palavras, quem negociar com a China perde acesso aos Estados Unidos. Essa é, na prática, a nova política de Donald Trump. Então a gente está realmente com um risco muito alto em cima da mesa de entrar numa guerra fria moderna. O risco real é a divisão do mundo mais uma vez em dois blocos, mas agora não é mais Estados Unidos e União Soviética, seria Estados Unidos e China. E os países escolhendo um lado, como foi na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, você vai agradar os americanos, você vai agradar os soviéticos, que agora foram substituídos pela China. O risco de uma divisão do mundo em dois blocos é real. Só que qual que é o problema? Depois da Guerra Fria, a gente teve uma integração das cadeias globais de produção. E isso iria desmontar essas cadeias globais de produção, aumentando o custo de tudo. E aí eu fico aqui me perguntando, qual parceiro os países iriam escolher? Porque em 2000 não tenha dúvidas qual que eles escolheriam. Seria os Estados Unidos. Você está vendo aqui no mapa quem era o maior parceiro comercial dos Estados Unidos no início do século XXI. Agora, pouco tempo atrás, 2020, a China já tinha tomado todos os lugarzinhos azul que você vê no mapa, salvo raríssimas exceções. Ela é o maior parceiro comercial de 123 países. Então, tem muita coisa aqui em jogo. Você forçar a quebra desses laços pode gerar rupturas em escala. Isso daqui é o verdadeiro pesadelo do capitalismo global. Cadeias logísticas, chips, energia, alimentos, tudo encarece e trava. E se você acredita que o Brasil não precisa escolher um lado, você se engana. Porque o Trump falou que a América Latina talvez tenha de escolher entre Estados Unidos e China. O Trump deu entrevista para a Fox e mandou um recado direto para a América Latina. Talvez vocês tenham que escolher entre ficar com os Estados Unidos ou a China. O foco
da pergunta foi sobre o canal do Panamá, onde a influência chinesa é muito forte, e ele falou que os Estados Unidos não vão aceitar isso. Mencionou que o Panamá já escolheu os Estados Unidos e os outros países talvez tenham que seguir o mesmo caminho. E o secretário de Defesa de Donald Trump falou que os Estados Unidos vão, abre aspas, recuperar o quintal. O que o governo Trump está dizendo para a América Latina? Ou vocês fazem negócios com a gente, ou vocês fazem negócios com os chineses. Com os dois ao mesmo tempo não vai rolar mais. É uma pressão geopolítica descarada, no estilo, quem não está comigo está contra mim. E traz riscos sérios para o Brasil e outros países da América Latina que têm muita dependência de China e Estados Unidos. Via de regra, o maior parceiro comercial é a China, o segundo maior parceiro é os Estados Unidos. Então a minha análise é direta ao ponto. O Trump quer dividir o mundo em dois blocos. Uma nova Guerra Fria, só que agora é econômica, não apenas naqueles moldes antigos da União Soviética que a gente via tanques e guerras por procuração em países satélites. Eles querem dividir o mundo de novo e você vai ter que escolher um lado. O Brasil está no meio desse fogo cruzado. O maior parceiro nosso é a China, mas nós temos muito comércio também com os Estados Unidos. Qualquer passo errado pode gerar retaliações. O canal do Panamá é o símbolo da disputa? Sim. Tanto é que o Trump quer expulsar os chineses dali. E o Panamá, já aos pouquinhos, começou a ceder. Ele saiu do Belt and Road, que é uma grande iniciativa chinesa, está sofrendo mais pressão por causa do canal do Panamá e pode se estender, sim, para outros países, não tenha dúvida quanto a isso. Então o risco que eu vejo aqui para o investidor brasileiro e também para mexicano, chileno, colombiano, é essa tensão geopolítica pode afetar exportações, câmbio, investimentos estrangeiros e acordos bilaterais. E a neutralidade, que é o que o Brasil é conhecido no mundo inteiro, se torna um desafio, né? Como é que eu vou ser neutro, sendo que os caras estão me obrigando a escolher um lado? Como é que eu vou fazer para equilibrar as relações externas e tal, negócios, interesses, geopolítica? Não é uma situação fácil. Tem impacto nos mercados? Sim, tem impacto nos mercados. Aqui no Brasil, principalmente exportação, infraestrutura e as nossas tecnologias que têm total dependência internacional. E no meio dessa bagunça toda, o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, ele deu uma entrevista destacando riscos que as tarifas têm para a economia. E logo depois que ele falou isso, as bolsas desabaram. O presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, fez um alerta bem importante. Tarifas de importação que o Trump implementou são muito mais altas do que o anteriormente previsto. Isso deve aumentar a inflação e aumentar o desemprego. Ele também disse que o Banco Central americano pode ser que não consiga cumprir as suas metas esse ano. E mais, ele foi questionado se o Fed iria agir em caso dos mercados entrarem em colapso. E a sua resposta foi enfática: não. Resultado, as bolsas despencaram, né? Além de todas aquelas quedas que a gente já vinha acompanhando, após essa entrevista, esse discurso, o S&P caiu 2,24% e o Nasdaq caiu 3,07%. Logo após que ele falou, tudo derreteu. Deixa eu te explicar aqui o que o Jerome Powell falou em palavras difíceis ao público. Imagina que os Estados Unidos, eles colocam um impostão em produtos internacionais. Isso acaba deixando os produtos mais caros dentro do país. A intenção do Trump ao fazer isso é proteger as empresas americanas, mas pode ocasionar um efeito colateral perigoso. Produtos mais caros, inflação sobe. Empresas com custo mais alto contratam menos ou demitem. Economia mais lenta, o mercado financeiro se assusta. O Powell basicamente disse: olha, se continuar assim, vai dar ruim. A inflação vai subir, o emprego vai cair e não tem muito que eu possa fazer com essa situação. A minha análise é que as tarifas maiores geram uma inflação artificial ao encarecer os importados.
o custo de vida sobe, sem que a economia esteja muito forte. E aí a gente entra no risco de estagflação. Alta de preços, mais a queda no crescimento. O resultado é um dos cenários mais temidos pelos economistas do mundo inteiro, investidores e analistas do mercado. O mercado financeiro, ao ver toda essa situação, reagiu mal. Porque quando o Fed diz que não vai intervir, os investidores entram em modo pânico, né? O Powell acabou jogando um balde de água fria no otimismo do mercado ao afirmar que não vai socorrer os ativos, mesmo se der ruim. E é por esse motivo que as bolsas americanas voltaram a derreter. E acabou até sobrando para o Ibovespa, que acabou caindo junto nessa história toda. Além desse discurso do Jeremy Powell, a gente teve mais novidades na guerra comercial. O Trump anunciou tarifas, agora sobre os chips mais avançados, mais tecnológicos e mais poderosos. Aqueles da AMD e da NVIDIA, que são utilizados para inteligência artificial. A AMD caiu 7,35%, enquanto que as ações da NVIDIA 6,87%. O Trump subindo as tarifas sobre os produtos chineses, os chips, os carros, aumenta o custo de importação e afeta as empresas americanas que dependem desses componentes. E aí o mercado fez o seguinte raciocínio: opa, pera lá, vai ficar mais caro produzir, vai faltar peça, vai ter corte de custos. E o Fed não vai salvar ninguém. E aí os investidores, mais uma vez, apertaram o botão do pânico. De novo, esse ano eu já perdi as contas de quantas vezes eles já apertaram esse botão. O mercado de ações desabou de novo, os investidores fugindo dos ativos de risco, medo de recessão e da estagflação, o Trump atacando os chips agora, acirrando a guerra comercial, AMD e NVIDIA alvo dessas novas tarifas. Isso não afeta só essas duas empresas, afeta a base da tecnologia global. Hoje a gente não vive mais sem data centers, sem inteligência artificial, sem automação. Então, junto com a NVIDIA e a AMD, nós tivemos aqui o setor tech afundando. Afinal de contas, ele é o setor mais sensível. E o Fed vai cortar juros, não vai cortar juros? Como eu conversei com você em outros vídeos, volto a reafirmar, inclusive com as informações recentes do Powell. Ele mantém o freio de mão puxado. O Fed está bem posicionado, não vai cortar juros agora. O mercado queria um alívio, não vai ter alívio, pelo menos não agora em abril e também não em maio, que é a próxima reunião. Então, o dólar perdeu força, o ouro disparou, o ouro excelente investimento esse ano, diga-se de passagem. Os investidores estão buscando proteção. A força do dólar, ela está sendo questionada, mas ainda não tem uma moeda para substituir como reserva global. Tá? Pode ter várias críticas, mas não tem o substituto à mão das pessoas ainda. Então o risco no radar, para você ter anotadinho aí no seu bloquinho de notas, é desaceleração global, com tarifas mais altas, juros parados. O risco é a economia mundial esfriar, o que impacta desde exportadores até fundos globais. É claro que nós estamos no meio desse turbilhão. Nós dependemos muito do que acontece fora das nossas fronteiras. Nós somos um país que vive para exportar para os outros. Então, claro que a gente é super impactado com o que está acontecendo com os outros, principalmente quando esse assunto é grana. E já que eu estou falando de se preocupar com os outros, o nosso maior parceiro comercial, a China, divulgou um crescimento maravilhoso nos 3 primeiros meses desse ano. Só que tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Esse crescimento de 5,4% tem um motivo. Esse crescimento ele foi turbinado artificialmente por 2 fatores. As empresas correram para exportar antes de entrar em vigor as tarifas do Trump e o governo deu incentivos, subsídios, cupons para o consumo interno. Os próprios chineses tirar o escorpião da carteira e gastar como se não houvesse amanhã. Então, apesar desse número ser maravilhoso, já estou avisando para você. O resto do ano deve ser bem mais difícil. As exportações vão cair. E o governo chinês vai ser obrigado a conceder mais estímulos para não deixar a bicicletinha cair. Tem que continuar pedalando a bicicletinha, porque quando você para, tchuc, a bicicletinha cai. Então não se iluda com esse PIB, tá? Porque o que as empresas fizeram? Elas correram para vender o máximo possível antes das tarifas entrar. Então a produção, o consumo, o PIB disparou
artificialmente nos 3 primeiros meses. Só que agora as tarifas já estão valendo. E aí mas eu garanto para você, os números vão piorar. As exportações vão cair e a confiança dos consumidores chineses não está no seu melhor patamar, está meio fraco. O setor imobiliário segue em crise e a economia chinesa, pelo visto, vai precisar de mais socorro do governo. Então a minha análise para você dessa situação chinesa é isso que você está vendo na tela. O PIB veio muito bem, veio maravilhosamente bem, acima do que todo mundo estava esperando, mas por fatores temporários. Exportações antecipadas, estímulos do governo, cupom, subsídios, desconto. Então, a partir do segundo trimestre, nós teremos uma desaceleração com a entrada dessas tarifas americanas. Depois da divulgação do PIB chinês, Hong Kong caiu. A bolsa de Hong Kong, que é a mais utilizada de benchmark do mercado acionário chinês, caiu 3,3%. O mercado viu esse número maravilhoso, mas não se empolgou, porque ele entendeu que esse dado já está no passado e o futuro é mais nebuloso. Produção industrial foi maravilhosa, subiu 7,7%. Vendas no varejo subiram quase 6%. Mas tudo isso foi por medo de tarifas, cupons e subsídio. A gente vai acompanhar os próximos dados para descobrir o tamanho do impacto na economia chinesa a partir de agora. Vale ressaltar para você que as exportações da China foram responsáveis por 1/3 do crescimento em 2024 e agora devem cair, né? Criando um buraco difícil de você tapar. O setor imobiliário segue afundando, ele caiu 9,9% no trimestre e é justamente esse setor que já foi o motor do crescimento chinês. A deflação ainda assombra, então o deflator do PIB caiu pelo 8º trimestre seguido. Isso mostra a demanda interna fraca e excesso de oferta. E o Politburo vai decidir os próximos passos da economia chinesa no final deste mês de abril. Mais estímulos, mais retaliações, vamos sentar com os americanos e conversar. Tudo isso vai ser resolvido ainda neste mês de abril que nós estamos agora. Se você quer proteger o seu patrimônio, investir com inteligência e tomar decisões com base em estratégia, não em achismo, então está na hora de você dar o próximo passo. Aqui na RC Wealth, nós construímos estratégias personalizadas para o seu momento de vida, com acompanhamento próximo e orientação profissional. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já percebeu que o mundo mudou. Agora é você quem escolhe, seguir sozinho ou ter um time de especialistas ao seu lado. Primeiro link na descrição e primeiro link no comentário fixado. Clica no botão azul e depois coloca o nome, e-mail e WhatsApp.